Pessoal, bem-vindo à aula de Direito Público e Direito Privado, e a gente vai tratar dos elementos básicos desse instituto, não é? Durante o decorrer do curso, a gente vai entender o que é direito público, entender o que é direito privado, mas antes a gente precisa entender o que é direito, certo? Existe a questão da moral, né? Que são os valores sociais que as pessoas praticam e é de foro íntimo, né? Os valores sociais, os valores culturais, os valores familiares. E todos esses valores, desde que eles sejam praticados por aquela sociedade, vão ser valores difundidos naquela sociedade, certo? Então, o direito, como é um fenômeno social e cultural, a depender da sociedade que a gente esteja analisando e o direito que essa sociedade vai plasmar ou vai regir essa sociedade, a gente vai ter um direito, uma moral e um direito, certo? O direito e a moral, ela tem por objetivo, enquanto a moral tem por objetivo regular os valores pessoais do homem, estudar como ele deve se comportar frente a si, frente aos outros, buscando conviver, não é? E valorizar as suas significações humanas de uma forma que ele possa viver em sociedade, a moral vai regular essa convivência, certo? Então, a primeira instância de regulação de uma sociedade é a moral, é a vida em sociedade. Então, as pessoas não vão estar cumprindo suas obrigações sociais porque o direito existe ou porque o direito sanciona. Não, ela vai cumprir suas obrigações sociais porque ela vive em sociedade. E se ela não cumprir essas obrigações sociais, o que vai acontecer é que essa pessoa vai ficar isolada. Se ela tiver um comércio, as pessoas não vão nesse comércio porque as pessoas ganham fama em que ela maltrata os clientes, que ela humilha os clientes, né? Se for uma pessoa que precisa pegar dinheiro emprestado, se ela pegar e não pagar, ninguém vai querer emprestar para essa pessoa. Então, todo sujeito tem um bom nome, né? Então, a moral está muito ligada a isso. É a regulação do sujeito vivendo em sociedade. Quando ele vive em sociedade, ele vai estar buscando conviver em sociedade e fazer acontecer suas atividades empresariais, sociais, não é? Ou se ele for um funcionário público ou um funcionário privado, de uma forma que ele seja bem quisto pela sua sociedade, para que as pessoas o tratem bem, porque se ele for mal quisto, vão tratar mal, não é? Vão virar a cara, não vão falar mal dele. Então as pessoas têm um bom nome a zelar, certo? Então essa primeira instância que coage o cidadão a atuar em sociedade de uma forma correta. Então, quando ele faz isso, quando ele vive em sociedade, e ele vai buscar emprego, ele vai buscar amigos, ele vai se relacionar, ele vai casar, ele vai abrir empresa, ele vai ter que ter um comportamento, um padrão moral que seja aceito por aquela sociedade, certo? Se ele não se comportar da forma com que a sociedade regula ou espera, mesmo que isso não esteja escrito, o que é que vai acontecer? Ele vai ser uma pessoa que vai ficar isolada, né? Então, a primeira instância reguladora da vida em comum é a moral. A segunda é o direito, né? Então, a moral vai tratar do foro íntimo e o direito vai tratar da norma, legislada por aquela sociedade, né? Aprovada pelo Congresso Nacional. De alguma forma, aquele direito ele é aplicado, ele é regulado, ele é observado, né? E a depender da organização daquela sociedade, sociedades modernas hoje, elas são organizadas por um poder legislativo, um poder executivo, né? Pode ter um rei, pode ter um primeiro-ministro, um presidente, mas sempre vai ter a casa, o Congresso, né? A casa legislativa, que pode ter vários nomes, né? E que a função dela é aprovar as leis, né? Que o Estado, que tem o monopólio da violência, né? O monopólio do poder estatal, tem a polícia, tem o exército, que vai regular essa sociedade e quando as pessoas não cumprirem as normas, esse aparato repressor vai ser acionado e a pessoa vai ter que cumprir mesmo que queira ou não. Se não cumprir, ela vai presa, ela vai sofrer outras sanções, agora já não aplicadas pela sociedade através da moral, mas sim através do poder judiciário, do poder de polícia, né? Ele vai ser preso, ele vai cumprir pena, ele vai passar por um processo, devido processo legal,
Uma vez provado a culpa, ele vai para a cadeia, vai passar um tempo lá, vai cumprir a sua pena, vai ter a progressão de pena, no caso do direito brasileiro. Então a moral e o direito, existe um influxo de valores, não é? Primeiro a moral, depois o direito. E o direito ele não vai regular todos os aspectos da vida. Então o cidadão pode ser um cidadão que dentro da sua vida ele tem uma moral flexível e diferente do resto da sociedade, mas em sociedade ele convive praticando a maioria dos regramentos morais para que ele não seja isolado naquele agrupamento social, certo? Então é fundamental isso. Ele vai viver naquele grupo social e ele vai buscar a aprovação daquele grupo social, ok? Então o direito ele é voltado para regular a sociedade. Qual é o objetivo do direito? Fazer com que aquela sociedade funcione sem grandes conflitos, de uma forma natural, né? Então o direito é a última ratio da sociedade. O direito ele vai atuar quando o cidadão não consegue atuar de uma forma sozinho dentro dos regramentos sociais, ou seja, quando a moral social falha. E aí vem o direito. Mas o direito ele deve funcionar numa sociedade sadia de forma subsidiária, ou seja, excepcionalmente. Naturalmente, os contratos devem ser cumpridos, se deve, tem que pagar, se abriu uma empresa, tem que pagar os funcionários, se contratou alguém, vai pagar o trabalhador, se contratou uma empreita, vai pagar as pessoas que estão fazendo aquela empreitada, se comprou, né, tem a obrigação de pagar. Então, essa é a honra, são os princípios do direito moral que servem ao direito também, porque vai estar regulado no direito civil, no direito empresarial, no direito penal, porque caso as pessoas não se comportem da forma ordinária que se espera, né, que o direito civil, o direito empresarial, o direito trabalhista previa, ou o direito tributário, na relação tributária, vai vir o Estado, vai sancionar, não é? Vai multar, vai desapropriar, vai entrar com a execução fiscal se a pessoa não paga seus tributos. No caso do direito, se a pessoa não paga a sua pensão alimentícia, corre o risco de ser preso. Então, tudo isso é o direito funcionando dentro da sociedade. Mas ele deve funcionar como a última ratio, ou seja, naturalmente a sociedade deve funcionar sozinha, de forma natural, sem a necessidade do direito estar atuando o tempo todo. Senão a gente vai ter um Estado policialesco, não é? Um Estado que vai o tempo todo, para ter o cumprimento das normas, vai estar atuando, fiscalizando, sancionando. Existem estados autoritários onde o regramento é esse, as pessoas convivem com esse tipo de Estado. O brasileiro não gosta disso, o brasileiro vai cumprir suas obrigações de forma, né, natural, porque ele deve satisfação à sua família, ao seu meio social, ao seu trabalho, e eventualmente alguém vai ter um comportamento desviante e vai ser sancionado administrativamente, civilmente, e se for um crime penal, penalmente, depois do devido processo legal, certo? Então, o direito, portanto, mantém um equilíbrio das relações humanas. O objetivo dele é fazer com que a sociedade funcione de forma natural, sem desgaste, sem conflito, certo? E para isso ele vai incorporar parte dos valores morais daquela sociedade, buscando o convívio social, buscando que aquela sociedade se desenvolva, não é? De forma ordinária, comum, sem que o tempo todo o poder judiciário, o Estado, o poder fiscalizador do município, do Estado, da União, esteja atuando para poder forçar o cidadão a operar dentro do regramento jurídico. Então, por última ratio, ordinariamente, uma sociedade normal, saudável, em paz, ela funciona cumprindo o direito de forma automática, sem exigência, sem a polícia ter que estar atuando o tempo todo. Uma sociedade onde o tempo todo a polícia tem que estar fiscalizando, prendendo, para que a sociedade funcione, é uma sociedade que está desorganizada, doente, está com crise, né, de segurança jurídica. Então, naturalmente, um Estado bem organizado, o direito só vai precisar atuar excepcionalmente em casos excepcionais, certo? Então, o direito é uma ciência social e o direito é uma ciência cultural. O que se diz com isso é que ela depende da sociedade onde o direito foi plasmado para a gente saber quais são os valores daquele direito. O direito americano é um, o direito inglês é outro, o direito da Arábia Saudita é outro. Por quê? Porque os valores sociais, religiosos que fundaram aquela sociedade vão interferir
na configuração daquele direito e da norma jurídica que eles vão escrever, não é? Eventualmente, né, existe o direito consuetudinário, que é o direito inglês, mas a maioria dos direitos hoje ele é legislado, ele é corporificado em leis escritas para que as pessoas possam entender essa lei e aplicar essa lei, certo? Então, o direito também é cultura, né? Então, assim, os princípios do direito, os princípios gerais do direito, eles vão vir da sociedade. Exemplos: todo contrato deve ser cumprido, né? Todo contrato deve ser honrado. As pessoas não devem agredir o seu próximo, as pessoas devem respeitar o seu próximo. O direito de um acaba quando o direito do outro começa. Esses são os princípios sociais, os princípios morais, os valores que estão difusos na sociedade moderna. Então, na maioria das sociedades ocidentais, existem esses princípios que regulam a atividade humana, né? E a maioria das sociedades ocidentais modernas, elas são laicas, né? Ou seja, ela vai funcionar em vista do direito, em vista do bom senso, sem a necessidade de valores religiosos, de um estado teológico, como existem alguns estados teológicos, né? Onde o estado e a religião são um só. No estado laico existe a liberdade religiosa e separação do estado da religião, e as pessoas funcionam através dos princípios sociais, né? Os princípios sociais vão fazer com que as pessoas cumpram seus contratos, respeitem o seu próximo e, eventualmente, excepcionalmente, o direito vai atuar quando a pessoa não cumprir os contratos do direito civil, direito administrativo, direito tributário e, finalmente, o direito penal quando cometer um crime. E aí a pessoa vai ter a pena privativa de liberdade, certo? Ubi societas, ubi jus. O que significa isso? Onde existe sociedade, existe o direito. Sociedade tem que ter o direito, tem que ser regulado. São muitas pessoas convivendo, o potencial de conflito é grande. Então as pessoas têm que ser reguladas e o Estado vai funcionar. O Estado vai ter um monopólio do poder e da violência. O Estado vai ter a sua polícia, o poder judiciário, o Congresso que vai aprovar as leis que vão ser cumpridas, não é? Porque só pode, princípio do direito constitucional, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então isso é uma garantia constitucional no caso do direito brasileiro, que faz com que as pessoas só possam ser obrigadas a cumprir alguma coisa se a lei prevê, certo? E non omni quo licite honesto est, ou seja, nem todo homem é honesto, mas a moral faz honesto. A moral obriga ele a ser honesto, não é? Mesmo que ele não seja honesto intimamente, porque ele vive em sociedade, ele vai ter que viver honestamente, senão ele vai sofrer a sanção moral. Se a sanção moral não funcionar, vem a sanção jurídica, né? A sanção penal. Então, a sanção jurídica ela pode ser do direito civil, que é o dinheiro, a pessoa é condenada a pagar uma indenização, sanção administrativa, a loja dele é multada, é proibida de funcionar porque ele não cumpre os regulamentos de vigilância sanitária, a sanção tributária, ele recebe uma multa, a sanção civil e, finalmente, a sanção penal, que é a pena privativa de liberdade. Então, o direito e a moral, elas funcionam dentro da sociedade, enquanto a moral, ela busca regular a atividade interna do cidadão, o direito vai funcionar na atividade externa, naquilo que é exteriorizado. Mas a moral, ela regula a atividade externa também, através da sociedade como um todo. Se a pessoa não se comporta como a moral daquela sociedade prevê, ela vai perder relações sociais, ela vai perder oportunidades de emprego, de trabalho, de atividade comercial, empresarial, e ela vai ficando o quê? Isolada, né? Se a instância moral não funcionar, a última ratio, lembra a última ratio, o direito é a última ratio, regula o mínimo necessário daquilo que é obrigatório todo mundo cumprir para viver em sociedade, certo? Aí o direito vai ser acionado. Se alguém comete um crime, vai preso em flagrante, vai responder o processo, recebendo a sentença, vai cumprir uma pena privativa de liberdade. Ok? Então, o conteúdo, o direito moral, eles são diferentes. Enquanto o direito vai atuar no foro interno, o direito moral vai funcionar de uma forma difusa e o direito vai funcionar de uma forma direta, porque ele tem suas instâncias de fiscalização. Ele tem um Estado organizado, ele tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Poder Judiciário,
Polícia Civil e a Polícia Militar pode prender a pessoa em prisão em flagrante se ela descumprir uma norma penal, não é? Se ela descumprir uma obrigação. Se o juiz mandou ele cumprir uma obrigação que ele foi acionado, ele não cumprir, o juiz pode acionar a Polícia Civil e Militar para fazer com que o oficial de justiça tenha o poder de vara, de fazer com que aquela pessoa cumpra a ordem judicial, senão é outro crime que ele está cometendo. Então esse é o direito funcionando, certo? Esse é o direito funcionando. Então o direito ele vai funcionar quando as outras instâncias de normativa do direito moral não funcionaram. As instâncias onde ele atua, né, na sociedade, vendendo, comprando, se ele for um comerciante, ou trabalhando, ele desviou o dinheiro do patrão, ele vai ser repreendido, o patrão pode perdoar, pode não denunciá-lo, ele faz de novo, aí ele já é demitido com justa causa, aí ele já não arruma mais emprego, ele pode se desviar para um outro comportamento, começar a aplicar golpe, e aí a justiça é acionada e ele perde a sua liberdade. Então as pessoas vão atuar dentro do direito com a perspectiva, no direito existe a sanção e na moral existe a sanção indireta, não é? As pessoas não vão perder nada na sociedade, mas podem perder muito, que é o convívio social, o seu bom nome, a sua boa fama, vai perder as relações sociais. Se isso não for suficiente para corrigir aquele cidadão, ele vai praticar crimes mais graves e vai perder sua liberdade, eventualmente vai passar por um processo penal e vai perder a sua liberdade. Então, o direito à moral tem essa organização porque a moral ela trata de vários valores, o direito vai pegar parte desses valores e vai normatizar, chamado mínimo ético, certo? Então, existe uma teoria desenvolvida pelo jurista George Jennings, que nasceu em 1861 e morreu em 1911, e aperfeiçoada por Jeremy Bentham, de 1748 e 1623. O que é que essa teoria prega? Ela diz o seguinte: essa teoria consiste na ideia de que todas as normas jurídicas são normas morais, certo? E por ser normas morais, elas pregam valores. Então o direito é valorativo. Ele vai estar protegendo alguns valores, alguns princípios em sociedade que a sociedade entende necessário de ser protegido pelo poder de coação do Estado, não é? Se a pessoa não cumprir aquilo ali, ela vai participar de um processo civil ou penal, e no civil ela vai perder os bens dela, vai ter que pagar dinheiro, e no penal ela vai perder a liberdade dela, certo? E o direito é a última ratio, ou seja, a sociedade deve funcionar sem a necessidade de estar o tempo todo atuando, chamando a polícia civil, a polícia militar, ou seja, as pessoas vão se comportar naturalmente, cumprir seus contratos naturalmente, porque as pessoas querem paz social, e eventualmente um comportamento desviante ou outro vai para Poder Judiciário. Por quê? Porque ninguém é permitido fazer justiça com a própria mão. Então ninguém tem liberdade de fazer justiça, como algumas sociedades aceitam. A sociedade moderna, democrática, ocidental não aceita. Se alguém não cumpre um acordo, você não pode fazer justiça com a própria mão. Você tem que buscar o Poder Judiciário, denunciar a polícia, para assim fazer com que aquela pessoa cumpra aquela obrigação, certo? Então, isso é a sociedade moderna. Então, desse modo, considera-se que as normas morais mais relevantes para a sociedade são transformadas pelo Estado em normas jurídicas. Assim, o direito representa apenas o mínimo dos preceitos morais necessários para que a sociedade possa viver em harmonia, certo? Então, a individualidade e a liberdade independem de condição social, cor, gênero ou religião. Existe o princípio de que todos são iguais perante a lei, né? Então, os direitos humanos vão prever que todos têm que ter o mesmo tratamento. Não pode existir numa sociedade democrática que cumpre o direito discriminação por raça, cor, religião. A nossa Constituição proíbe. E a maioria das sociedades ocidentais modernas, todas elas, para ser chamadas de sociedades ocidentais modernas, elas repelem qualquer tipo de direito que segrega parte da sociedade através de raça, cor, religião ou condição financeira. Todos são iguais perante a lei, certo? A lei se aplica a todos e todos têm que ter os mesmos direitos. E mesmo que não tenha a mesma qualidade de vida, mas a perspectiva é que ele tenha a liberdade para lutar, para mudar de vida. Ele deve ter a chance social, o Estado deve prover isso. O mínimo societal, o mínimo ético, o princípio da dignidade humana, certo?
Tem esses princípios da igualdade, eles são do direito natural, expressados em 30 artigos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lançada em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas, chamada ONU, né, que congrega vários países que assinam essas cartas, e ao assinar essas cartas ele tem a obrigação de cumprir, sob pena de sofrer sanções econômicas, boicote das nações que sancionaram a carta, né? A ONU pode invadir aquele país para aplicar, eventualmente, muito raro, mas se aquele país sofrer de anomia social, a ONU pode assumir a organização daquele país até que seja estabilizado, convocadas novas eleições, feita a eleição para aprovação e assim por diante, tá ok? Então, pessoal, na Idade Média existia o João Sem Terra, né? E era um rei e tinha os barões de terra, e os barões de terra fizeram com que João, o rei, assinasse uma carta dizendo que ninguém ia perder seus bens ou seus direitos sem o devido processo legal. Esse foi a primeira carta constitucional, certo? Feita na Idade Média pelos ingleses, chamada Carta Magna de 1215. Essa foi a primeira carta de direitos na Inglaterra, ou seja, os barões de terra, sentindo-se que poderiam perder seus bens, seus direitos por um ato do rei, eles exigiram que o rei assinasse uma carta reconhecendo direitos, e o deles era o devido processo legal, que ninguém poderia perder seus bens sem crime, sem um processo, sem direito de defesa, não é? Sem que o rei agisse de forma arbitrária. Então ele assinou, o João Sem Terra, e isso, quando essa carta foi assinada, valia para os donos de terra, mas não valia para toda a população, certo? Então, com isso, a gente termina o nosso curso, ok? E até a próxima aula. Muito obrigado.